O santo do dia 30 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de São João Climanco e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de março. João nasceu na Síria em 579, no século VI. Desde criança demonstrou ser bem inteligente. Teve boa formação cristã e também literária. De uma família nobre e rica, com um futuro promissor na sociedade, ele preferiu a simplicidade e a oração. Assim, aos 16 anos sentiu o chamado para uma vida monástica eremita. Foi para o Monte Sinai, onde havia vários mosteiros, com comunidades monásticas vivas. No Monte Sinai, João se fez discípulo de um dos mestres mais conhecidos que habitava no mosteiro, o mais famoso da região. O mestre era conhecido como o ancião venerável Haichuin. No mosteiro, João destacou-se pelo amor, oração, sacrifícios e ao trabalho pesado e aos estudos. João levou muito a sério o seu chamado para a vida monástica, a sua vocação para uma vida reclusa, dedicada à oração, à solidão e à ascese. E era isso que João buscava por meio da vida simples no mosteiro. Ele só saía das dependências do mosteiro quando precisava colher frutas, raízes e outros alimentos para si e para os monges. Além disso, ele só encontrava com os outros monges nos finais de semana, quando fazia as orações e as celebrações coletivas. No século IV, as perseguições do Império Romano contra os cristãos tinham terminado. Ao mesmo tempo, inúmeros mosteiros e muitos simples tinham sido construídos na região do Monte Sinai por muitos monges, que buscavam a vida de oração e de contemplação. Na época, esses mosteiros ficaram famosos por causa da hospitalidade e dedicação aos peregrinos e pelas bibliotecas que guardavam manuscritos valiosos. Nesse ambiente, São João Climanco viveu e atuou, tornando-se o maior dentre os monges que habitavam no Monte Sinai, o local aonde Deus entregou a Moisés a tábua da lei. Disse Jesus que não se esconde uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa. Isso aconteceu com São João Climanco. Mesmo estando escondido no mosteiro procurando a solidão, os monges, depois o povo, descobriram e todos começaram a procurá-lo para pedir conselhos e orientação espiritual, quando souberam que se tratava de um homem santo e sábio. Assim, a sua fama se espalhou e o povo atravessava o deserto para ouvi-lo e aprender com ele e pedir conselhos e bênçãos e orações. Quando completou 60 anos, São João Climanco foi eleito unanimemente como abade geral de todos os monges eremitas que habitavam na serra aonde se encontra o Monte Sinai. Como abade, São João Climanco escreveu bastante, porém apenas um livro seu se conservou. Trata-se do livro importantíssimo e famoso, que alcançou grande divulgação na Idade Média. O livro, intitulado A Escada do Paraíso. Foi por causa deste livro que São João recebeu o apelido de Climanco. Trata-se de uma expressão grega que significa aquela escada. Neste livro, São João Climanco apresenta 30 degraus para subir e alcançar o estado da perfeição da alma. É como se fosse um manual. Nele é apresentada toda a doutrina monástica, tanto para os noviços quanto para os monges. São João Climanco descreve no livro o degrau por degrau, mostrando as dificuldades que virão, como superá-las e a felicidade do paraíso, que será alcançada no final da escada, depois da morte, que passagem para a eternidade junto com nosso Senhor Jesus Cristo. São João Climanco faleceu no dia 30 de março de 649, no século VII. Faleceu com um exemplo de vida, amando e venerado, admirador por todos os cristãos, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Logo após a sua morte, passou a ser celebrado pelos cristãos no mesmo dia da sua morte, ou seja, a sua entrada para o paraíso. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de março. São II, mártir na Itália no século I, no ano de 87. São
sobrinho, mártir na atual Grécia no século IV, no ano de 301. São Rugro, bispo na atual França, faleceu no século IV, no ano de 370 de norte natural. Muitos santos mártires que em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, no templo do imperador Constâncio, por ordem do bispo Ariano Macedônio, foram mandados para o exílio e torturados com inadutos tormentos. Faleceu no século IV, no ano de 330, pela perseguição do arianismo. São Zósimo, bispo, que foi o primeiro o humilde guarda do túmulo de Santa Luzia e depois abade do mosteiro desta localidade na Sicília, na região da Itália, faleceu no século VII, no ano 600 de morte natural. Santo Hamburgo, primeiro abadeso do mosteiro da Inglaterra, faleceu no século XI, no ano de 1018, de morte natural. São Cilísio, abade na Itália, faleceu no século XI, no ano de 130 de morte natural. São Pedro Regalado de Viladode, presbítero da Ordem Menores na Espanha, faleceu no século XV, no ano de 1456 de morte natural. O beato Amadeu Schwinn, duque da Saboia, que no seu governo promoveu por todos os meios a paz e favoreceu com seus bens e ardente zelo a causa dos pobres e das viúvas e dos órfãos na Itália, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1472. Santos mártires: Antônio Daveluí, bispo; Pedro Almitre, Martinho Lucas Algui, presbíteros; José Xangu e Guim, Tomé Sanchuan Sun, Lucas Wan Sox Chun, catequistas que pela fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Amada Igreja Católica morreram decapitados em Seul, na Coreia, pelo imperador coreano no século XIX, no ano de 1866. São Luís de Caçavória, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que fundou duas congregações, os Irmãos da Caridade e as Irmãs Franciscanas de Santa Isabel, em Nápoles, na Itália, no século XIX, no ano de 1885, faleceu de morte natural. São Leonardo Murialdo, presbítero que fundou a piedosa Sociedade de São José, para que as crianças abandonadas pudessem sentir os efeitos da fé católica e a caridade cristã, em Turim, na Itália. Faleceu no século XX, no ano de 1900, de morte natural. São Júlio Alvarez, presbítero e mártir, que durante a perseguição religiosa, com derramamento do seu próprio sangue, deu testemunho de fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Santa Amada Igreja Católica no México, pela perseguição das pessoas contra ao catolicismo no México no século XX, no ano de 1927. A beata Maria Restituta, virgem da Congregação das Irmãs Franciscanas da Caridade Cristã, foi martirizada na Áustria no século XX, no ano de 1943, pelo nazismo. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de março, dia em que a Igreja Católica celebra o dia de São João Climanco. Em seu escondimento, atraiu tantos para o nosso Senhor Jesus Cristo.